Você está vendo um monte de vídeo de youtuber voltando para o Brasil, né? Mas algum deles te falou a verdade? E é claro, porque ninguém fala abertamente dos motivos, ninguém fala dos vistos que tem, e é sempre a mesma explicação, né? Fechou um ciclo na vida, bateu saudade da família e etc. E não que eu acho que isso não é verdade, né? Porque os Estados Unidos é bom, mas não é perfeito. E não tem nada de errado alguém voltar para o Brasil, pois ninguém sabe os motivos do outro, ninguém sabe onde o calo realmente aperta. E eu também acho que não cabe a nenhum de nós julgar as decisões dos outros, né? Por isso esse vídeo não é para fazer fofoca nem para criticar ninguém. Se é isso que você quer, você vai achar muito canal por aí fazendo isso, e alguns deles até exagerando na baixaria. O que eu vou fazer aqui é te explicar como as recentes mudanças nas leis podem ter afetado a vida deles. De todos os casos que eu vi no YouTube, nenhum deles tinha green card ou cidadania. Então eu avaliei, né, como essas novas regras impostas pelo Trump podem ter afetado essas pessoas que estavam indocumentadas ou em processo imigratório. Muita coisa você já sabe. Para quem estava indocumentado ou sem visto, o maior motivo foi o medo de ser preso ou deportado. O Trump e muitos governadores realmente implantaram políticas de prisão e deportação sumária, que fez muita gente optar por sair voluntariamente do país. Entre essas medidas, eles expandiram os acordos da seção 287G da Lei de Imigração, que estabelece esses convênios entre Polícia Estadual e o ICE. Começaram a fazer inspeções em empresas e canteiros de obra, com equipes do ICE chegando de surpresa nos escritórios, restaurantes e fábricas. Os empregadores que contrataram indocumentados foram multados até $300 mil, e trabalhadores sem autorização foram imediatamente detidos. Igrejas que ofereciam apoio a imigrantes, centros culturais e até clínicas de saúde comunitária receberam intimação para entregar lista de frequentadores. E quem aparecia nesses registros podia ser colocado em procedimento de deportação sem direito à fiança. Essa combinação de ações criou um clima de insegurança e de medo. Muita gente optou sair do país antes de sofrer batidas e evitando perder bens ou ficar detido sem possibilidade de defesa. Mas o que ninguém te conta é como essas novas regras fecharam alguns loopholes, que são essas brechas na lei, que afetou muito quem estava legalmente ou em processo de legalização. Principalmente dois grupos específicos: os estudantes com visto F e os turistas com extensão de visto, mas que trabalhavam aqui sem autorização. E as pessoas em ajuste de status pendente, né? Ou com 485 pendente, principalmente dos processos EB1 e EB2NW. Vamos entender melhor isso. Já no primeiro dia do governo Trump, ele assinou um decreto presidencial chamado Protegendo o Povo Americano contra a Invasão, com um conjunto de ações para impedir que vistos temporários fossem usados para residir nos Estados Unidos. E esse decreto exigiu que a USCIS revisse caso a caso todas as extensões de visto F, J e B, bloqueando solicitações que não comprovassem vínculo acadêmico, vínculo profissional ou de negócios estritamente no prazo original, aquele que foi declarado na entrada no país. E na prática, os youtubers que antes renovavam visto de estudante para trabalhar com conteúdo ou usavam viagens de negócios para estender a estadia, eles se viram sem opções. Esse decreto também expandiu as bases para inadmissibilidade ao green card de pessoas em ajuste de status, aquelas que têm o I-485 pendentes. Ou seja, ele definiu dois novos critérios que impedem uma pessoa de receber um green card, mesmo se tiver um pedido de imigração aprovada. Então, além dos 4 critérios iniciais de não poder trabalhar sem autorização, não ter permanecido em território americano sem status, não ter cometido crime grave e não ter doença infecto-contagiosa não tratável, a partir de agora não pode receber um green card quem fez uso indevido de benefícios públicos. É o retorno da lei do Public Charge, né? Mesmo antes de 2025. Então, quem usou no período Biden, e muitos usaram, ficaram impedidos de receber o green card. Bom, mas a grande novidade é um critério de que quem se envolveu em atividades contra os interesses americanos, e aí é um conceito amplo demais, também pode ter um green card negado por atuação política ou comunitária considerada não alinhada ao governo americano. Eu não acho que isso afetou muitos youtubers brasileiros, que a maioria deles é bem favorável ao Trump. Mas talvez eles tenham voltado ao Brasil por medo de sofrer um processo de deportação sumário, sem o devido processo legal, um novo poder que esse decreto deu às agências de imigração.
Mas a mudança mais impactante de todas foi um convênio assinado entre o Ministério da Segurança, que é o DHS, que cuida da USCIS e do ICE, com a Receita Federal Americana, o IRS, em abril de 2025, para disponibilizar dados fiscais de pessoas que solicitam visto ou extensão. Uma emenda ao Código Tributário permitiu ao IRS compartilhar formulários 1099 diretamente com o Department of Homeland Security, nos casos de renovação de visto, pedidos de ajuste de status e investigações por fraude migratória. E com isso, assim que o imigrante solicita extensão de visto ou green card, o DHS aciona automaticamente a plataforma Tax DHS Link para obter o histórico de ganhos reportados à Receita Federal nos últimos 3 anos. E essa plataforma permite agora a USCIS checar em tempo real se houve ganho acima de $600 por ano em AdSense, em patrocínio ou freelancers. Isso dispara, na verdade, automaticamente uma mensagem de trabalho não autorizado. Também as pessoas que abrem empresas e tiram o IT number para trabalhar sem autorização passaram a ser denunciadas pelo IRS, e diferenças de renda superiores a 20% entre a renda declarada no período do visto e os dados do IRS também geraram notificações para os candidatos explicarem as discrepâncias em até 15 dias. E aí, quem não consegue comprovar a origem legítima da renda passiva, porque não pode ser de origem de trabalho, recebe uma suspensão temporária do visto e pode ter a entrevista de renovação adiada ou negada sem recurso administrativo. Na prática, isso significou que muitos pedidos pendentes de ajustes de status foram cancelados, assim que constataram qualquer flag de inadmissibilidade, principalmente os de trabalho sem autorização e public charge. E quem não conseguiu se explicar, preferiu ir embora para tentar voltar mais tarde. E para piorar a situação de quem tinha processo pendente, em fevereiro de 2025, o presidente Trump assinou um memorando presidencial sobre redução de backlog de imigração. O objetivo é julgar em até 180 dias todas as petições de I-485 pendentes há mais de 12 meses. Para isso, foram liberados $150 milhões adicionais para a contratação de 1.200 oficiais de imigração e para pagamento de horas extras. Foi criada uma força-tarefa especial dedicada exclusivamente a processar I-485 antigos, separadas das demais adjudicações. Cada centro de serviço da USCIS passou a ter metas trimestrais de julgamento dos pedidos pendentes. Essa medida foi boa para muita gente que não violou os critérios de admissibilidade ao green card, mas acabou gerando um grande aumento de RFEs e NOIDs para aqueles que violaram. E a pressão aumentou ainda mais quando, em março de 2025, o Ministério da Saúde publicou uma nova diretriz que mudou drasticamente os critérios de acesso ao Obamacare, que é o plano de saúde subsidiado pelo governo. Antes, qualquer pessoa com presença legal nos Estados Unidos poderia se inscrever no Obamacare. Agora, os estudantes, as pessoas em ajuste de status, mas sem work permit válida, e até os Dreamers perderam esse direito. E o impacto? Muita gente que contava com o subsídio do governo para pagar o plano de saúde perdeu esse benefício e passou a arcar com o preço integral do plano, que às vezes é 10 ou 20 vezes mais caro. E sem cobertura do Obamacare, a saúde nos Estados Unidos é impagável. Uma medida que afetou diretamente os influenciadores digitais é que o governo Trump intensificou a vigilância digital de estrangeiros. Para os youtubers brasileiros, isso virou um campo minado. Agora, a USCIS e o ICE estudam perfis públicos no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Twitter, em busca de indícios de que o influenciador está trabalhando ou ganhando dinheiro de forma incompatível com o visto. Por exemplo, está anunciando produtos, fazendo publicidade ou vendendo cursos sem autorização de trabalho. Esses influenciadores passaram a receber notificações para justificar suas atividades. Horas de captação de vídeo, valor de vendas de produto, compensação por publicidade, e quem não responde em 30 dias enfrenta suspensão de visto e possíveis processos de deportação. E por que isso importa? Aquele youtuber que achava que criar conteúdo não era trabalho, descobriu que postagem paga para o SIS é trabalho não autorizado. E essa incerteza levou muita gente a preferir sair dos Estados Unidos antes de receber um aviso oficial e correr o risco de ter a próxima entrada negada. Então, como você vê, mudanças na lei e mais rigor na fiscalização fecharam algumas portas que os brasileiros usavam para morar aqui enquanto buscavam uma forma de legalização definitiva.
E assim, ficou claro que algumas dessas práticas antigas e toleradas por muitos anos passaram a ser consideradas ilegais ou indesejadas pelo novo governo. E isso fez com que muita gente optasse e continue optando por sair dos Estados Unidos para não perder o direito de voltar um dia, né, seja para visitar ou para morar aqui. Então eu sei que ficou um vídeo cheio de informação, um pouco de lei, né? Mas eu achei fundamental para você entender o que está acontecendo. Se a partir de agora você assistir ou reassistir um desses vídeos antigos, eu tenho certeza que você vai encontrar as explicações que você estava procurando e que ninguém te dava. Então o meu recado para você, né? A América continua sendo um país interessante, a imigração está aberta, né? Mas cada vez mais é importante você fazer tudo certinho. Quer saber como? Você já sabe, né? A gente tem uma empresa de imigração que orienta as pessoas, que tem parceria com advogados que são licenciados nos Estados Unidos, com recrutadoras de mão de obra. Eu tenho um parceiro para cada tipo de visto e pode te ajudar a fazer o caminho com segurança. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, moro aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau! Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.